Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Sil e esse é o canal Litera. Hoje eu vim aqui para dar mais uma dica para vocês, mais uma dica de leitura, para vocês terem uma boa leitura nesse feriado. E não esqueçam, fiquem em casa. Eu comecei a ler muito pequena, eu sempre gostei muito de ler. Então, quando pequena eu li os livros da minha irmã tinha uns livros de historinha lá, eu sempre estava lendo. Depois, mais tarde, eu comecei a ler vários livros, vários tipos de literatura, desde Dante até Agatha Christie, os ícones da literatura brasileira, do romantismo, Machado de Assis e José de Alencar. Mas eu confesso que esse livro do José de Alencar eu não conhecia. Realmente eu nunca li e também não conhecia, nunca tinha ouvido falar desse livro. Não é que eu queira me atentar apenas a José de Alencar, porque na semana passada eu já dei uma dica e um dos livros, dei dica de 3 livros, e um dos livros era de José de Alencar. E fiquei bem surpreendida, e por isso que eu tô aqui para dar essa dica, para vocês não perderem essa oportunidade de ler esse livro. É um livro com muita aventura, com muito mistério. Ele se passa na época das grandes fazendas, que era bem comum no romantismo, eles terem esses barões, grandes fazendas, as sinhás, a questão da escravidão e tudo mais. E ele se passa na época ainda que a cafeicultura está começando a ser introduzida, os fazendeiros estão começando a ganhar um espaço, tanto na economia, tanto na sociedade, quanto na política. Então esse é o cenário em que se passa esse romance. Tio, José de Alencar, que são as marcações, as partes interessantes do livro. O autor ele dividiu em 4 volumes e ele narra no início como se ele estivesse narrando um fim ao invés do começo. Os 2 primeiros volumes, ele narra a vida dos filhos do Luiz Galvão, que é um dos personagens principais, que é o dono da fazenda onde se passa o romance. Então ele narra primeiramente a vida dos filhos, os filhos já crescidos, adolescentes, e da Berta, que é a personagem principal do livro, é uma menina aventureira, destemida, e de Miguel. O Miguel ele é filho da mulher que criou Berta. Então, primeiramente, nesses 2 primeiros volumes, ele narra a vida desses jovens. Destaque também para o João Fera. Na verdade, o nome dele é João, mas chama ele João Fera, como se fosse assim O autor ele quer passar aquela linguagem mais caipira, então ficou João Fera. Fala também sobre o João Fera, do relacionamento dele com o Luiz Galvão. Fala de Brás. Brás é um agregado, ele é um sobrinho de Luiz Galvão, que mora com ele cria esse garoto. Mas Brás ele tem uns problemas mentais, mas ele também tem realmente uma mente má. Ele é uma pessoa má, a índole dele é má. A família, no entanto, quando a esposa do Luiz Galvão aceitou que o Luiz cuidasse desse garoto, do Brás, ela falou, tudo bem, mas ele não vai se criar com os meus filhos. Então o Brás ele era totalmente separado dos filhos de Luiz Galvão. Ele não se criou junto, ele morava ali, dividia a mesma casa, dividia a mesma mesa, jantar, café da manhã, mas eles não tinham nenhum tipo de relacionamento. Então esse foi o acordo que a esposa de Luiz Galvão fez. Pode ficar, Brás pode ficar, mas eu não quero ele envolvido, não quero ele junto dos meus filhos. E nos 2 primeiros volumes eu quero destacar o último capítulo do volume 1. É um capítulo bem intrigante, então se você tiver a oportunidade, leia esse livro. Não deixe passar despercebido esse capítulo 15 do volume 1, porque realmente ali tem alguma coisa que você fica pensando, mas o que está acontecendo? Qual que é o mistério? Ele é um capítulo bem intrigante da primeira parte. Como eu falei, o narrador, o autor do livro, ele começa como se fosse o final da história, e a partir do volume 3 do livro, ele começa a narrar o início. E nesse início, muitos mistérios são desvendados. Nesse início, ele fala sobre a situação da amizade de Luiz Galvão com o João Fera, que ainda não era João Fera.
Como que João foi parar na casa, na fazenda do pai dele, na fazenda do pai do Luiz Galvão, Alfonso Galvão. Por que eles brigaram? Tudo começa a ser desvendado ali a partir do terceiro volume. Por que eles brigaram? Porque ele era o camarada, João era o camarada de Luiz. O que é o camarada? É uma pessoa que anda junto, protege, dá postos para fazer qualquer coisa em favor do seu companheiro. Então, a vida deles era assim, Luiz, filho do fazendeiro, João, camarada dele, e fazia tudo que Luiz mandava. Só que eles tiveram a desavença aí. Então aí, a partir do terceiro volume, os cinco primeiros capítulos do terceiro volume, que começa a mostrar o que realmente aconteceu, como tudo aconteceu. Muitos mistérios são revelados aí nesse terceiro volume. Depois que tudo vem à tona, a narrativa vai se completando. O início, a vida dos jovens, dos filhos do Luiz Galvão, a vida deles na fazenda. O terceiro volume começa com os mistérios de toda essa história, de todo esse romance. O autor ele vai para o final, ele caminha para o final. Então daí ele começa a narrar a partir do ponto que ele parou no volume 2, no final do volume 2. Então, a partir desse ponto, ele continua, depois de desvendar os mistérios e tudo mais, ele continua a sua narrativa, mostrando um final surpreendente, que isso você só vai saber se você ler esse livro. Então, pessoal, essa é a dica de hoje. Se vocês têm interesse em literatura, se vocês têm interesse em conhecer a literatura, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações. Eu vou fazer um dossiê dos personagens desse livro, vou deixar nas minhas redes sociais, se você quiser acompanhar. Vocês quiserem acompanhar, fiquem também à vontade para me acompanhar nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook e tudo mais. E não esqueçam, mantenha a leitura em dia.